O bombardeio se intensifica à medida que os Estados Unidos da América realizam ainda mais ataques no Iêmen. As últimas 24 horas viram os Estados Unidos da América desencadearem um novo volume de ataques aéreos contra os Houthis, causando mais devastação entre as fileiras do grupo militante. A mensagem dos Estados Unidos da América é clara: os Houthis precisam sair do Mar Vermelho ou as bombas continuarão caindo. O método do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, de lidar com os Houthis é uma mudança em relação às estratégias empregadas pelo ex-presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. No entanto, a pergunta permanece: será que esses ataques constantes serão suficientes para colocar os Houthis fora de ação de uma vez por todas? 28 de março trouxe relatórios de novos ataques dos Estados Unidos da América no Iêmen, sinalizando uma escalada em um conflito que se intensifica rapidamente. Arab News foi um dos primeiros a relatar as novas ondas de ataques que visaram várias regiões iemenitas desde a noite de quinta-feira até a manhã de sexta-feira. Vários bairros foram bombardeados, incluindo várias regiões controladas pelos Houthis na capital iemenita de Sana'a. Os relatórios iniciais sobre os danos causados e a perda inicial de vidas variam, no entanto. O Arab News nota que o número de ataques pareceu particularmente intenso em comparação com outros dias na campanha que começou em março. Parece que os Estados Unidos da América estão aumentando a pressão à medida que seus ataques atingem com mais força do que os anteriores e causam mais danos. De acordo com os relatórios iniciais dos Houthis, a rodada de ataques de 28 de março feriu pelo menos 7 pessoas em Sana'a. Os Estados Unidos da América também ordenaram mais ataques, visando vários redutos Houthis. Estes incluem Sadr, que estava entre as primeiras cidades que os Houthis capturaram quando começaram a fazer guerra contra o governo do Iêmen. A cidade portuária de Hodeidah, no Mar Vermelho, também foi alvo. Esse ataque parece ser uma tentativa dos Estados Unidos da América, tanto para limitar a capacidade dos Houthis de enviar seus navios piratas para o Mar Vermelho, quanto para interromper o fluxo de armas para o grupo vindo do Irã. Também foram alvos as governadorias de Marib, Amran e Al-Jawaf no Iêmen. Nem os Houthis, nem o Comando Central dos Estados Unidos da América estão falando muito sobre os ataques mais recentes, deixando-nos juntar o que aconteceu a partir de informações limitadas. De acordo com o grupo militante, o aeroporto internacional de Sana'a estava entre os alvos americanos, como tem sido desde que os Estados Unidos da América iniciaram sua campanha de bombardeio. Acredita-se que os Estados Unidos da América também realizaram até 19 ataques em Amran, onde os Houthis têm vários acampamentos e instalações militares. Esses ataques também parecem ter derrubado a rede de comunicações utilizada pela estação de notícias via satélite Al-Masirah dos Houthis. O que significa que os Estados Unidos da América estão mirando nos propagandistas dos Houthis, tanto quanto estão mirando no braço militante do grupo. Outro relatório sobre os ataques de sexta-feira vem do Xinhua.net, um meio de comunicação operado pelos chineses. Ele reitera as alegações das notícias árabes da região que os Estados Unidos da América visaram, acrescentando que mais de 40 ataques foram lançados contra Sana'a, sozinha, antes do amanhecer de março. 28. Ele também aponta que os ataques ocorreram após os Houthis assumirem a responsabilidade por lançar um par de mísseis balísticos no aeroporto Ben Gurion de Israel e uma instalação militar em Tel Aviv em 27 de março. Os ataques em Sana'a causaram danos a vários edifícios, casas e lojas em Sana'a, além de um acampamento de comando Houthi no centro de Sana'a, de acordo com a fonte. Se nada mais, esta última rodada de ataques envia uma mensagem clara dos Estados Unidos da América. Se os Houthis retaliarem com seus próprios ataques, os Estados Unidos da América continuarão a atingi-los com mais força. O presidente Trump pareceu dizer tanto no dia 26 de março, de acordo com o Anti-War. Depois de chamar a campanha de bombardeio de muito bem-sucedida, ele afirmou que os Houthis estão praticamente implorando por paz neste momento. Eles querem que paremos tão desesperadamente, ele disse aos repórteres no Salão Oval. E eles têm que parar. Eles têm que dizer não às máscaras. Mas eu só posso dizer que você sabe, são ataques todos os dias, todas as noites. Não é apenas aquele sobre o qual você está falando. Os ataques têm sido muito bem-sucedidos, até mesmo além das nossas expectativas mais loucas.
Nós o atingimos muito forte, com muito sucesso. E vamos fazer isso por muito tempo. Vamos continuar por muito tempo. Os Houthis responderam alegando que não vão começar a implorar a Trump pela paz. Em uma declaração divulgada pelo porta-voz do grupo militante Yahya Sari, eles dizem que as forças armadas iemenitas afirmaram que a agressão americana só aumentará a firmeza e a resiliência dos iemenitas. E os confrontos nos últimos dias foram apenas o começo do que será uma expansão gradual das operações defensivas nos próximos dias. Declarações preocupantes para o Oriente Médio de ambos os lados. Estados Unidos da América e Houthis intensificam ataques. Apesar da vantagem aérea dos Estados Unidos da América, o Oriente Médio e Israel não podem ignorar que os Houthis não estão recuando. Parece que a situação só vai piorar muito antes de ter qualquer chance de melhorar. A campanha de bombardeio de Trump contra os Houthis começou em março, logo após membros de sua administração vazarem acidentalmente os planos para o Atlântico pelo aplicativo Signal. O vazamento está sob investigação nos Estados Unidos da América, com senadores americanos solicitando uma apuração do Pentágono, conforme relata o The Guardian. Um grupo bipartidário de senadores divulgou uma carta em 27 de março, observando que o chat vazado supostamente incluía informações classificadas sobre ações militares sensíveis no Iêmen. Se verdadeiro, esse relato levanta questões sobre o uso de redes não classificadas para discutir informações sensíveis e classificadas, bem como o compartilhamento dessas informações com aqueles sem a devida autorização e necessidade de saber. Enquanto os Estados Unidos da América são abalados por este escândalo militar, a campanha de bombardeio iniciada não mostra sinais de parar. Os ataques de 15 de março foram uns dos mais intensos que os Estados Unidos da América lançaram contra os Houthis. Até 17 de março, o grupo militante afirmava que os ataques dos Estados Unidos da América haviam matado 53 pessoas, incluindo 5 crianças. Como é típico dos Houthis, pode não haver menção se algum de seus membros ou líderes estavam entre os mortos. De acordo com o Times de Israel, a maioria dos ataques americanos está partindo do United States Ship Harry S., o porta-aviões Truman e seus navios de guerra associados. Estes últimos estão disparando mísseis de cruzeiro e alvos Houthi, afirma a fonte, enquanto o United States Ship Harry S. Truman serve como ponto de partida para jatos de combate que viajam ao Iêmen para bombardeá-lo. Segundo a mesma fonte, o número de mortos subiu para 57 até 27 de março. Isso já supera metade das mortes por ataques aéreos dos Estados Unidos da América no Iêmen em todo o ano de 2024. A campanha de Trump se mostra mais intensa do que os desafios enfrentados anteriormente pelos Houthis. Os Houthis até divulgaram detalhes, embora estes sejam questionáveis, no melhor dos casos, dada a fonte. Afirma que os Estados Unidos da América, junto com o Reino Unido, realizaram 930 ataques contra o Iêmen em 2024. Isso já é contestado pelo projeto ACLAD, Dados de Localização e Evento de Conflito Armado. O grupo americano alega que os dois países realizaram 305 ataques no ano, aproximadamente um terço do que os Houthis afirmam. A discrepância pode vir dos Houthis contando cada peça de ordenança como um ataque separado, enquanto o AQLED conta eventos individuais com várias ordenanças. Mas a verdade é que isso não importa. Os ataques de Trump em março estão rapidamente fazendo efeito. De acordo com o ACLED, os ataques entre 15 e 21 de março totalizaram 56 ataques. Podemos assumir que os Houthis acreditam que esse número esteja mais próximo de 150, com base em suas reivindicações anteriores. 7 dias se passaram desde que ACLED relatou esses números, com os ataques aéreos dos Estados Unidos da América não apenas continuando, mas aumentando em intensidade. Não está fora do âmbito da possibilidade sugerir isso. Em março, os Estados Unidos da América realizaram mais de 100 ataques contra os Houthis em apenas 2 semanas. Se os bombardeios aéreos continuarem nesse ritmo, chegarão a 305 ataques, afirma ACLED. Os Estados Unidos da América lançaram em 2024 até o final de 2025. Se for o caso, os ataques tendem a se intensificar daqui em diante.
Os Estados Unidos da América estão enviando o United States Ship Carl Vinson para o Mar Vermelho. Esse é outro porta-aviões da classe Nimitz, como o United States Ship Harry S. Truman. Isso dobrará a presença aérea dos Estados Unidos da América no Iêmen e arredores. Os porta-aviões da classe Nimitz têm capacidade para transportar até 130 caças FA-18 Hornets. Contudo, os Estados Unidos da América costumam mesclar as aeronaves armazenadas em seus porta-aviões, reduzindo o número para entre 64 e 90 aeronaves. De qualquer forma, é uma grande força aérea para enviar contra um grupo militante que só pode responder com mísseis e drones do Irã. Também é notável que nenhum ataque dos Estados Unidos da América parece ter vindo de suas bases próximas ao Iêmen. O Conselho de Chicago sobre Assuntos Globais diz que a Arábia Saudita, Kuwait e Catar abrigam pelo menos 10 bases militares americanas. Os Estados Unidos da América também mantêm a base aérea de Al-Udeid no Catar, a cerca de 700 milhas do Iêmen. Essa base abriga 10 mil militares americanos e é sede do Comando Central da Força Aérea dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. Os Estados Unidos da América provavelmente não utilizaram essas bases devido à atual turbulência no Oriente Médio. Por exemplo, quando Israel respondeu aos ataques terroristas do Hamas em outubro de 2023 com uma guerra total contra o grupo. O Catar divulgou uma declaração afirmando que Israel era o único responsável pela escalada contínua devido à sua violação contínua dos direitos do povo palestino. Os Estados Unidos da América não estão usando bases no Oriente Médio para seus ataques atuais ao Iêmen, a fim de evitar acirrar conflitos na região. No entanto, isso não significa que essas bases não entrarão em jogo no futuro. Os Estados Unidos da América também estão transferindo bombardeiros Stealth B-2 Spirit para a remota ilha de Diego Garcia, situada no Oceano Índico. Essa ilha poderia ser um ponto de partida para uma possível guerra futura contra o Irã, que está na mira dos Estados Unidos da América devido aos seus laços com os Houthis. Pelo menos 3 B-2S já estão estacionados na ilha, com relatórios sugerindo que até mais 5 estão a caminho. Os Estados Unidos da América têm um histórico de implantação desses formidáveis bombardeiros em momentos cruciais, como em outubro de 2024, Biden desencadeou B-2S e suas bombas destruidoras de bunkers contra os Houthis para eliminar membros do grupo que estavam escondidos no subsolo. Então, por que isso é relevante? Isso nos mostra que Trump é muito sério quando diz que os intensos ataques dos Estados Unidos da América contra os Houthis podem continuar por muito tempo. Ele não apenas fala sério, mas também se prepara para essa possibilidade. Outro porta-aviões e sua frota de destroyers seguem para o Mar Vermelho. Os Estados Unidos da América estão se preparando para mais campanhas de bombardeio via Diego Garcia e sempre podem lançar ainda mais ataques por suas outras bases no Oriente Médio. Esses são avisos claros sendo enviados ao grupo militante iemenita, mas levantam a questão: a escalada dos Estados Unidos da América em suas campanhas de bombardeio Houthi erradicará o grupo, como Trump afirma. É certo que a campanha de Trump rompe claramente com a abordagem adotada pelos Estados Unidos da América sob Biden e ao lado do Reino Unido em 2024. Mike Waltz, conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, enfatizou isso em entrevista ao This Week da American Broadcasting Company em 16 de março. A diferença é que esses não eram ataques inúteis de ida e volta, o que acabou se provando ineficaz. Essa foi uma resposta avassaladora que realmente mirou em vários líderes Houthi e os eliminou. E a diferença aqui é uma indo atrás da liderança Houthi e duas responsabilizando o Irã. É o Irã que tem repetidamente financiado, fornecido recursos, treinado e ajudado os Houthis a mirar não apenas nos navios de guerra dos Estados Unidos da América, mas no comércio global, e tem ajudado os Houthis a fechar duas das rotas marítimas mais estratégicas do mundo. De fato, a abordagem de Trump para atacar os Houthis difere muito da de Biden. Além do aumento dos ataques diários, Luca Nova, analista sênior da AKLAD, nota que a administração Biden costuma focar em lançadores móveis para atacar mísseis e drones, e em seguida, na infraestrutura Houthi.
Por outro lado, os ataques de Trump aparentam focar mais nas regiões urbanas do Iêmen. Os Estados Unidos da América estão atingindo bases militares Houthi, apesar das aparências. Porém, não está mirando bases e instalações nas quais os Houthis talvez tenham se sentido seguros quando os Estados Unidos da América operavam sob Joe Biden. Segundo Nova, é provável que o governo Trump esteja planejando uma estratégia de decapitação. Em suma, o governo Trump está visando destruir a liderança Houthi, com um imponente show de força aérea que deixará o grupo desorientado. Há também diferenças no nível e tipo de comunicação em torno dos ataques. O Instituto Italiano de Estudos Políticos Internacionais, destaca que os Estados Unidos da América parecem estar adotando uma abordagem mais confrontacional com os Houthis e seu principal benfeitor, o Irã. Sob Trump, os Estados Unidos da América estão seguindo o modelo de decapitação que Israel está usando contra o Hamas em Gaza. Segundo o comunicado da Casa Branca citado pelo Instituto Italiano de Estudos Políticos Internacionais, a atual política dos Estados Unidos da América é cooperar com parceiros regionais para eliminar as capacidades e operações dos Houthis. Também nota-se que a palavra proporcional não é usada nessa declaração. Sob Biden, os Estados Unidos da América sempre prometeram respostas proporcionais à agressão Houthi. O governo Trump está seguindo uma estratégia distinta. Está visando sobrecarregar em vez de responder na mesma moeda. Além disso, Trump fez várias referências à responsabilização do Irã por financiar e apoiar os Houthis, sugerindo que a mensagem dos Estados Unidos da América sobre seus ataques mais intensos recentes deve ir muito além do Iêmen. No que diz respeito à transparência, também há mudanças-chave, como destaca o Times of Israel. A administração Trump também está permitindo que o Comando Central Militar dos Estados Unidos da América, ou Comando Central, que supervisiona as operações no Oriente Médio, lance ataques ofensivos à vontade. Em vez de ter a Casa Branca aprovando cada ataque como sob Biden, isso levará a mais ataques, de acordo com a publicação. Isso também implica em menos envolvimento direto do presidente nos ataques, o que resulta em um compartilhamento reduzido de informações com o público por parte dele. Sob Biden, o Comando Central também divulgou detalhes para o povo americano sobre cada ataque autorizado por Biden. Esses detalhes podem ter vindo após os próprios ataques. No entanto, eles ainda forneceram detalhes sobre o que os Estados Unidos da América visaram e por quê. A última campanha omitiu esses detalhes. Porém, Kevin Donegan, ex-vice-almirante da Marinha dos Estados Unidos da América, afirma ao Times of Israel que isso é parte do plano. Não se deve revelar ao inimigo suas ações ou intenções. O contra-argumento é que a falta de transparência dos Estados Unidos da América sobre os ataques significa que os relatórios dos Houthis são tudo o que temos. Todos precisam seguir os feitos dos Estados Unidos da América. Isso nos leva a um grande problema que os Estados Unidos da América enfrentarão com a intensificação de seus ataques. Baixas civis. Os relatórios dos Houthis sobre os ataques de 27 e 28 de março não mencionam qual infraestrutura dos Estados Unidos da América está sendo destruída se houver. Eles também não mencionam o número de mortos dos Houthis ou se os Estados Unidos da América eliminaram algum de seus líderes. Eles enfatizam que os intensos ataques americanos estão causando danos colaterais nos centros residenciais do Iêmen. Os comunicados de imprensa dos Houthis, que detalham 57 mortos, incluindo 5 crianças, exemplificam isso. Os Houthis usam esses comunicados de imprensa para proteger os olhos do mundo do verdadeiro dano que os Estados Unidos da América estão causando ao grupo, e retratar os Estados Unidos da América como um agressor que ataca civis inocentes. É um jogo de propaganda, mas não sem suas justificativas. Segundo os Houthis, ataques americanos atingiram uma clínica de câncer em construção em Sanaa. Eles reportam mortes de civis e mostram fotos do que parecem ser prédios residenciais e comerciais destruídos. Como Emily Tripp, da Air Wars baseada no Reino Unido, coloca, só porque você não vê o dano aos civis, não significa que ele não esteja acontecendo. É um ambiente de informação muito complexo. No Iêmen, os Houthis têm extensas restrições a ativistas e operações, mídia e imprensa. Ela aponta que os Houthis estão controlando a narrativa sobre os ataques aéreos americanos no Oriente Médio.
O exército dos Estados Unidos da América respondeu que os Houthis continuam espalhando mentiras e desinformação. Ademais, Mike Waltz afirmou que os ataques eliminaram o chefe dos mísseis dos Houthis. Não há muito mais a acrescentar. Diante das afirmações de Trump de que os Estados Unidos da América estão prontos para manter os bombardeios por um longo período, a falta de atenção ao aspecto informativo da guerra pode ser crucial. Os Estados Unidos da América podem ter que encontrar um equilíbrio. Está claro que não quer ser tão transparente sobre os ataques como era sob Joe Biden. Porém, para manter a opinião pública favorável, principalmente no Oriente Médio, será necessário revelar o que esses ataques estão alcançando. Do contrário, a maioria das informações que o mundo receberá virá dos Houthis. Então, será que lançar bombas será suficiente? Possivelmente não, pelo menos. De acordo com um relatório do New York Times, muitos especialistas do Oriente Médio acreditam que os Houthis não serão facilmente derrotados pelo bombardeio aéreo dos Estados Unidos da América, contrariando algumas expectativas. Poucas guerras foram vencidas apenas com poder aéreo, e alguns especialistas militares dizem que não será diferente com os Houthis. Se os Estados Unidos da América quiserem erradicar o grupo, uma operação terrestre pode ser necessária após os ataques aéreos iniciais. No pior cenário, os Estados Unidos da América podem ter que ocupar totalmente o Iêmen, devido ao alcance dos Houthis por todo o país. Um desses especialistas é Gregory 500 Johnson, do Instituto dos Estados Árabes do Golfo. Ele diz que os Estados Unidos podem prejudicar os Houthis, podem enfraquecê-los, mas sem tropas terrestres eficazes, próprias ou de terceiros, não conseguirá eliminar suas capacidades. Afinal, os Houthis conseguiram essencialmente assumir o controle da maior parte do Iêmen, com o governo exilado do país aparentemente sem nenhum plano para se livrar deles. Agora mesmo, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, que começaram campanhas para erradicar os Houthis há uma década, estão em um impasse com eles. Ambos pressionam agora por conversas de paz. O governo Trump pode crer que seus bombardeios bastam para derrotar os Houthis. Porém, a realidade pode ser que os Estados Unidos da América terão que aumentar as forças terrestres, pois subestimam a resiliência do grupo militante. A campanha dos Estados Unidos da América continuará a escalar até esse ponto? Compartilhe nos comentários o que você pensa sobre os recentes ataques aéreos americanos no Iêmen. Trump está alcançando seus objetivos? Quão mais intensos os ataques ficarão? Compartilhe seus pensamentos e inscreva-se no The Military Show para informações atualizadas sobre o que acontece no Iêmen agora. Somos uma fonte independente e imparcial para notícias e comentários sobre os últimos desenvolvimentos na emergente crise do Oriente Médio, Ucrânia e ao redor do mundo. E não poderíamos fazer isso sem você, então obrigado por assistir.